10 horas, vamos dar início. É com alegria que recebemos a todas e a todos para mais uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, hoje com o tema O Mal e o Remédio. Para darmos início ao nosso encontro, vamos fazer uma leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Dias da Cruz, através do médium Andrei Moreira. Não te apegues a nada. Na observação da natureza, o homem encontra a sabedoria da divina inteligência que estruturou a vida em permanente movimento de renovação. Nada permanece como está por longo tempo. Tudo se transforma ao sabor das forças multivariadas que comandam os ciclos biológicos e a interação entre os seres, renovando a vida, gerando produtividade, força e luz. Não te apegues a nada com o senso de propriedade ou dependência afetiva. A impermanência é lei divina e as relações se transformam ao sabor das fases da vida de cada um, bem como o corpo sofre modificações, atendendo aos impositivos da lei biológica que obedece aos ciclos da vida, fazendo com que tudo permaneça em constante mutação. Para que tenhas saúde emocional, reveste-te do amor pelas coisas, pessoas e circunstâncias, permitindo que elas passem tua vida, recebendo de ti o melhor, sem encontrares em tuas palavras, gestos ou intenções as algemas que aprisionam e aniquilam a vontade e o direito de ir e vir. Se souberes honrar esse movimento natural de renovação, tua alma perceberás que a única realidade permanente que não se perde ou transforma é o amor que despertares, compartilhando afeto e semeando bênçãos em nome de Deus. Fazendo assim, manterás tua mente e teu coração em sadia sintonia com as forças naturais que governam a vida, com a aceitação e presença, pertencimento e ordem a serviço do amor. Dias da Cruz. Então, com a leitura desta mensagem, vamos à prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, é com alegria que recebemos as bênçãos do Teu Evangelho e que possamos nos colocar como aprendiz destas lições imorredoras que Tu nos fala a alma, para com elas nos guiarmos pelos Teus caminhos, nos consolando, nos libertando de todo mal pela vitória do bem. Abençoa cada lar aqui representado e que Tua luz, Senhor, a presença amiga e amorosa dos Espíritos possa nos inspirar para uma melhor compreensão do tema de hoje. Que Tua paz, que Tua luz permaneça hoje e sempre em nossos corações. Então, procurem abrir o Evangelho, capítulo 5, o mal e o remédio. Bem, dando continuidade às reflexões em torno desse capítulo que traz como tema Bem-aventurados
os aflitos. Então, nesta máxima das bem-aventuranças, Jesus ele nos convida a não nos paralisarmos diante do sofrimento, nem do mal que os originou, e sim procurarmos cultivar em nossos corações a confiança irrestrita em Deus, no seu amor, na sua justiça e na sua misericórdia, porque nenhum de nós, seus filhos, que estamos na condição de espíritos, em provas e expiações, que trazemos na alma, em função das nossas existências pregressas, uma herança sombria. Trazemos imperfeições, débitos de amor, e precisamos acolher a nós mesmos, procurando nos percebermos do tamanho em que estamos e buscarmos em Jesus a luz que nos ilumina os nossos passos, que guia nossas escolhas, nossas ações de bem e que nos leva a pensar a natureza de nossos pensamentos, de sofrimentos, para que possamos dar às nossas vidas um sentido maior. Antes de refletirmos sobre o texto que o Evangelho nos traz, sobre o mal e o remédio, nós vamos começar refletindo sobre um texto da Gênese, que traz como tema o bem e o mal. Então, porque nós nos perguntamos muitas vezes a origem do mal. Mas como isso tudo começou? Porque o bem a gente não tem dúvida. Porque a origem do bem está em Deus. Como nós somos seus filhos, fomos criados por Deus, trazemos Deus na intimidade da nossa alma, nós existimos em Deus, nos movemos em Deus e nos transformamos em Deus, como nos afirma o apóstolo Paulo. Então, e o mal? Qual foi a origem do mal? Então, vamos refletir um pouco sobre a Gênese. Ela procura realmente nos revelar e nos ajudarmos a entender a relação que existe entre o bem e o mal. Então, no capítulo 3º de A Gênese, o bem e o mal, fala sobre, no capítulo 3º, o item 1, que é a origem do mal. Então, aí aqui nesse capítulo, Kardec, ele diz o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja irracional, mal e injusto. Logo, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, nós não devemos ter dúvidas disso, porque se Deus é a inteligência soberana, é a causa primária de todas as coisas em relação, está se referindo aí, de tudo que foi criado por Deus. É a causa primária de todas as coisas, de todos os mundos e de todos os seres. Deus está imanente, presente em toda a criação. Bom dia aos que estão chegando agora recentemente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, se Deus é a causa primária, certo? Todos os atributos de Deus são plenos. Então, se Deus é sábio, é justo, é bom, e Deus é esse Pai soberano, certo? Que é o arquiteto do universo. Ele está justamente presente em todos os seres, levando tudo que ele criou a vir a ser em existência o que somos em essência. Nós não devemos ter dúvidas sobre
isso. Então nós devemos entender, ora, porque se o mal está em nós, a gente precisa conhecer esse mal. Porque como superar o mal se a gente desconhece? Como superar o mal se a gente não se vê uma pessoa má? Como superar o mal se a gente não tem consciência das nossas inferioridades? Do mal do orgulho, do egoísmo, que são os sentimentos geradores de todos os outros. Então, se nós não temos consciência disso, como superar? Então, precisamos perceber, ora, se o mal, se nós somos os causadores do mal, então precisamos perceber como é que nós estamos, como foi que nós agimos e como estamos agindo para que esse mal possa estar presente nas nossas vidas. Então, no texto da Gênesis, ele diz o seguinte, que os males físicos e morais se apresentam em duas categorias. Os males que independem da vontade do homem, que são os flagelos naturais, os vulcões, os terremotos, as enchentes, né? Os flagelos naturais, que nós somos conhecedores, que desencadeiam muitas mortes, né? Então, e os males íntimos criados pelo próprio homem. Tendo o homem que progredir, os males aos quais se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente na senda do progresso. Ou seja, em função desses flagelos naturais, por que isso acontece na Terra? Porque a Terra é um planeta que passa por ciclos. Ele já passou por alguns ciclos e irá passar por outros. E o planeta Terra, na sua parte física, ela é uma morada de espíritos, como nós, espíritos inferiores. Então, à medida que o homem, o espírito está aqui na Terra e ele vai progredindo, o planeta Terra também vai passando por transformações. Então, esses flagelos é a nossa, ou seja, o planeta Terra é a nossa morada, que a gente fez por merecer. Mas, à medida que o espírito vai evoluindo, o planeta na sua dimensão física também vai evoluindo. Se nós convivemos com esses flagelos naturais, é porque ele se faz necessário, para que o homem possa, participante dessa morada, tendo o planeta Terra como morada, trabalhar para colaborar, para que tenhamos uma morada melhor. Aí os flagelos naturais, eles se faz também necessário para que nós possamos desenvolver a criatividade, a inteligência e procurarmos sair da nossa inação. Então, nada acontece que se não for para nos trazermos um bem. Se esses flagelos acontecem, é porque nós, enquanto espíritos, precisamos aprender com eles. Então, como Deus, ao ter nos criado, nós somos herdeiros de Deus. Então, a inteligência soberana do Pai, ele partilhou também essa inteligência com os filhos. Então, quando Deus nos criou, nós trazemos na natureza, na gênese da nossa alma, a presença de Deus, os seus atributos. Então, nós trazemos todos os atributos de Deus, nós também os temos, para que a gente possa desenvolvê-los. Por exemplo, livre-arbítrio é um atributo, que Deus nos criou para nos tornarmos livres. Inteligência é um atributo. O senso moral é um atributo. A consciência
de si mesmo é um atributo. Então, porque Deus está presente em nós, nós precisamos conquistar essa consciência divina, como Jesus conquistou consciência cósmica. E ele, em função de ter conquistado a consciência divina, ele age na lei em fidelidade à vontade de Deus. Como nós não conquistamos ainda a consciência, ele se dá em níveis, nós muitas vezes nos furtamos a atender à vontade de Deus e passamos a viver muitas vezes nossos caprichos, nossas paixões, e nos identificamos ainda com o mal e sofremos com a presença deles em nossas vidas. Então, como diz Kardec, o homem recebeu em partilha uma inteligência cujo auxílio lhes é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muitos dos esforços de todos os flagelos naturais. Quanto mais sabe ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Como uma organização social sábia e previdente, chegará mesmo a neutralizar suas consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim mesmo, com referência aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que causam danos presentes, Deus facultou ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Então, nós observamos que o homem, em função da sua inteligência, ele foi fazendo uma leitura melhor das leis naturais da vida, das leis físicas, e foi justamente agindo com essas leis na construção de tecnologias, para que esses flagelos naturais pudessem ser amenizados, pudessem ser diminuídos ou sanados. Então, aí assim, por exemplo, saneia, e o homem passou aí Kardec diz, é assim que ele saneia as regiões insalubres, neutraliza os miasmas prolíferos, fertiliza terras incultas e trabalha por preservá-las das inundações, constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos, tão necessário à depuração da atmosfera, que se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhes faz criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habilidade do globo e aumente o seu próprio bem-estar. Porque o homem foi criado por Deus para buscar o seu melhor. Então, ele sente falta desse bem-estar, já está na sua natureza. Então, se está na nossa natureza essa busca do bem-estar, ele se propõe a isso, porque ele vai naturalmente desenvolvendo esses atributos, desenvolvendo as suas faculdades. Isso, durante o percurso aqui no planeta da estada do homem, ele foi desenvolvendo isso de reencarnação em encarnação, foi conquistando isso. Então, o homem foi progredindo intelectualmente, mas a evolução moral ainda fica para desejar. Então, nós precisamos desenvolver a inteligência moral para que nós possamos superar esse mal oriundo das heranças pregressas. Então, tendo o homem que progrediu, os males aos quais se acha exposto são uma estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios e evitá-los. Se nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. Ele diz, a dor é um aguilhão que impele o homem para a frente na senda do progresso. Então, esses males a gente sabe, a gente conhece, por exemplo, esses flagelos oriundos da dimensão física, nós somos conhecedores e o homem está aí nas suas lutas, nas pesquisas para descobrir, muitas vezes, determinadas pandemias que existem para superar esses males causados
muitas vezes por problemas físicos e consequências físicas na vida do homem, para que ele possa superar. Então, mas aí Kardec diz: porém, mais numerosos do que os males que o homem não pode evitar, esses flagelos naturais, são os que eles cria pelos seus próprios vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí se encontra a causa das guerras, das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das doenças. Então, a maior parte das nossas doenças é esse mal herança que trazemos no nosso inconsciente de vidas pregressas. Então, nós precisamos ter consciência disso, que os males maiores não são tanto esses flagelos naturais, e sim são os males causados por nós mesmos. Então nós precisamos, nessa fase atual em que nós nos encontramos, no planeta de provas e expiações, devemos nos preparar para fazermos parte no futuro de um planeta de regeneração. Então essa transição, muitos aqui que estão aqui no planeta já conquistaram a sua regeneração, ou estão nesse processo, e muitos outros ainda identificados com as provas e expiações, muitas vezes fugindo, a não atendê-las, a não vivenciar a nossa condição humana, a não se perceber como um ser que estamos aqui para fazer esse aprendizado e avançar na busca de uma manhã, porque há uma tendência nossa de fugirmos da nossa condição, porque a gente precisa se conscientizar de que somos espíritos inferiores. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como tema muitas moradas na casa do Pai, então esse capítulo nos dá a ciência de que nós somos espíritos em provas, em expiações, somos espíritos inferiores, mas muitas vezes a gente não se vê assim. Aí entra o orgulho, coloca num pedestal, a gente se acha acima do que a gente é, a gente passa a não se perceber como estamos e passamos a viver uma situação destoante da condição em que nós nos encontramos. Muitas vezes a pessoa faz algumas caridades, já acha que com essa caridade já conquistou o reino dos céus, já se compara com um ser luminoso. Se tem alguma inteligência, já acha que essa inteligência é tudo, já se coloca acima de muitos outros. Se tem condições financeiras, se orgulha com isso. Não tem consciência de que tudo isso é transitório, que nada temos, nem um corpo, que nós utilizamos, ele não nos pertence. A gente precisa se conscientizar dos nossos limites, das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, para que esse mal que trazemos nas nossas almas seja medicada pela fé, pela gratidão a Deus, gratidão àqueles que passaram pela nossa existência, que nós hoje somos o resultado daqueles que colaboraram conosco vida após vida. Porque Deus, como Pai, Ele nos cria, nos dá os recursos, e nós somos seres gregários para, com Deus, aprendermos mutuamente, para avançarmos em direção a amanhã melhor. Mas para isso, nós precisamos conhecer as leis de Deus. Então, aí Kardec continua dizendo: Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Jesus, ele veio ao nosso encontro. Ora, se Deus estabeleceu essas leis plenas de sabedoria, nós precisamos dos mestres para nos ensinar. Então, Jesus, ele veio ao nosso encontro para nos ensinar a ter uma compreensão das leis, dos princípios morais, e procurar
nos conduzir segundo as orientações do Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, o Cristo de Deus, que ele veio para nos levar, através da lei dos renascimentos, do dia a dia da nossa existência, ano após ano, nos conduzir ao seu reino, ou seja, a conquistarmos o aprendizado do bem, a desenvolvermos os atributos divinos, a desenvolvermos a inteligência, os valores morais, para que o nosso corpo também possa ir se transformando, para atender melhor, como já se transformou. As primeiras existências que nós tivemos, o corpo era um corpo rude, corpo bruto. Então hoje já a sensibilidade, a nossa matéria, ela já expressa, o corpo já expressa sensibilidade para a dor. O nosso corpo hoje é mais sensível, isso já houve esse progresso. Então nós precisamos estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho para conhecermos essas leis e procurarmos vivê-las, porque o remédio para os males que nós carregamos é viver a lei de Deus, é viver o bem em nossas vidas e nos identificarmos com o bem. Então o homem encontra-se em si mesmo tudo o que lhes é necessário para cumpri-las. Olha, o homem encontra em si mesmo. Ou seja, como Deus está em nós, nós somos criados por Deus, trazemos nas nascentes da nossa alma a sua presença, e nós precisamos conhecer a natureza divina, viver essa natureza para termos um domínio sobre a natureza animal, herança das nossas vidas pregressas e da vida animal que nós tivemos como seres irracionais que fomos. Então, sua rota está traçada na consciência e a lei divina está gravada no coração. O coração aqui representa a alma. Então, as leis divinas estão gravadas na intimidade, na mente, no corpo perispiritual, na alma. Então, toda mudança, toda transformação, ela se dá de dentro para fora, porque a presença de Deus, a gente vive, nos movemos em Deus, mas precisamos nos mover conscientemente em Deus. Então, entretanto, Deus, cheio de bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Chegado o momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável, impõe o homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio que necessita, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Ou seja, como a nossa natureza é divina, nós fomos criados para o bem. Quando nós praticamos o mal, a gente não se sente mal com o mal. Por isso que vem a angústia, o remorso, a ansiedade. Aí vem as consequências desse mal que se expressa em sintomas. Então, no momento que a gente vai se cansando, se saturando, porque o mal enfraquece, gera cansaço. À medida que a gente vai caindo desse pedestal, diminuindo o orgulho, percebendo que nós somos mesmo espíritos, que nós é natural a gente errar, faz parte da nossa natureza. A questão não é se identificar com o erro e sentir prazer em errar, mas se reconhecer como um ser que estamos aqui em aprendizado, somos aprendizes,
né? E devemos nos ver como aprendiz e darmos essa oportunidade de continuar aprendendo e, diante dos erros, não se culpar, não ficar paralisado diante deles, e sim procurarmos aprender com eles, como um aluno que está se alfabetizando, que é natural ele conviver com aquela situação porque ele não sabe. Quem não erra são os espíritos superiores, e a gente não deve dar uma de superior porque nós não somos. Então, se a gente, por exemplo, deseja vivenciar uma vida perfeita, isso é um mal que nós estamos causando a nós mesmos, estamos faltando com respeito sobre as nossas necessidades. Então, se a pessoa se acha acima do que ele sofre muito com isso. Mas se ele procura colher e se perceber, por isso que entra quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque a gente, quando se reconhece pobre em espírito e que humildemente nos acolhemos, então passamos a superar o mal do orgulho, que é o mal causador de todos os males, porque o egoísmo ele se fundamenta no orgulho. Então, no texto da Gênesis, Kardec diz, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Porque a gente diz, e afinal de contas, o mal existe? Não é? O que é que Kardec quis dizer com isso? Que o mal em si é uma ilusão. Ele só existe em nossas vidas porque a gente dá o valor que ele não tem. Então, como o mal é uma ilusão, e a gente acredita nessa ilusão, crê na ilusão, valoriza a ilusão, então a gente passa a valorizar o mal. Aí ele diz, pode dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Não é um atributo, ele não tem raiz própria. Ele não foi criado por Deus. Ele surgiu, e como surgiu, ele vai deixar de existir. Então, aí ele diz, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Onde não existe a luz, vai existir o quê? Escuridão. Mas a luz é real, mas a escuridão não. Porque quando você acende uma luz numa sala, ela se ilumina. A luz sai, mas a escuridão que está lá fora, ela não adentra aquela sala. Então, quando nós nos conectamos a Deus e que fazemos luz na mente, na alma, o mal, a sombra desaparece. Quando nós nos desconectamos de Deus, nos desvinculamos de Deus, da sua essência, pelo orgulho, pelo egoísmo, é que há esse desvincular-se. Pelo orgulho a gente se desvincula de Deus, pela humildade a gente se vincula a Deus, pelo altruísmo a gente se vincula a Deus, pelo egoísmo a gente se desvincula de Deus. E quando a gente se desvincula de Deus, o que é que acontece? Vem a angústia, vem a depressão, vem a ansiedade, vem o desespero. E quando a gente se vincula a Deus, vem o quê? A calma, a serenidade, a segurança, a confiança. Então, onde não existe o bem, forçosamente vai existir o mal. Ora, para a gente superar o mal, a gente só precisa se conscientizar de que ele está em nós e dos estragos que ele faz, e procurar valorizar o bem e restaurar o estrago deixado pelo mal. No momento que a gente se conscientiza de que somos filhos da luz e fomos criados para viver o bem e superar o mal, então aí o caminho passa a se tornar mais tranquilo. Mas enquanto a gente estiver usando de mecanismos de fuga, né, então o mal continua. Por exemplo, o mal está em nós e a pessoa não aceita, aí ele procura fugir através da drogadição, dos vícios, do comer em excesso, do dormir em excesso, do suicídio,
Tudo isso são mecanismos das racionalizações para transformar uma ilusão em algo necessário, transformar as necessidades reais em fictícias e achar que precisa delas. Então, tudo isso, essa fuga, é que nos impede a nossa transformação moral. Porque para que haja a transformação moral, é a regra do bem proceder. Reconhece, já diz Kardec, o verdadeiro espírita. Se ele disse o verdadeiro, é porque existe o espírita que não é verdadeiro, né? O espírita falso. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em superar suas más inclinações. Então veja que aí, por exemplo, Kardec sabe que a transformação moral ela é lenta, ela é progressiva, ela vai se dando vida após vida. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos transformar, ou seja, ter um domínio sobre as nossas más inclinações, que é um processo educativo. A pessoa tem uma vontade de estraçalhar, de gritar, aí ele vai se conter, né? Tem uma vontade de sair chutando, ele vai se conter. Isso é domar as más inclinações. Ele está vivenciando uma preguiça tamanha, ele vai procurar trabalhar mesmo com preguiça. Ele é egoísta, mas vai procurar fazer uma caridade, mesmo que artificial, que não tenha uma conexão com o sentimento de amor. Mas se ele não consegue fazer essa caridade com amor, ele vai trabalhar. Por isso que entra o trabalho útil, o trabalho das profissões, para que ele possa ir domando esse mal que traz em nós. Mas no momento que o homem, né, ele faz só por interesse, ele está, em função disso, realizando um bem, mas por outro lado não está havendo uma transformação, porque tem por trás um interesse, uma conexão com o egoísmo, com as suas, para atender muitas vezes determinadas paixões. Então, não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo livre-arbítrio, por guiar as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Então, quando nós temos o livre-arbítrio e passamos a adquirir discernimento, passamos a saber a diferença existente entre o bem e o mal, e sabermos as consequências dele, nós vamos nos medicando pela vontade de se melhorar, de se renovar. Então veja aí aqui para a gente entender onde entra a nossa parcela aí na criação do mal. Um proprietário, Kardec coloca essa metáfora para a gente entender. Um proprietário sabe que nos confins de sua terra há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso proibindo que prossigam os que ali passem, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar disso o imprudente desatende o aviso, ultrapassa o ponto permitido e sai-se mal, de quem ele se pode queixar, senão a si mesmo. Então isso vai revelar o seguinte: Deus deixou suas leis, Deus nos dá inteligência, veio revelar as suas leis através de Jesus, do Mestre por excelência, e hoje pela doutrina espírita. E se a gente conhece a lei, diz a lei, essa lei está dizendo que você pode ir até aqui. Se você ultrapassar, é por sua conta. Se ultrapassar, aí o homem passa a viver o mal. Né? Porque a vida nos dá limites. Se a gente ultrapassa aqueles limites,
aí entra o mal, é por conta própria. Não foi Deus que criou o mal. Foi por rebeldia, a não atender à vontade de Deus, a lei, e ultrapassamos aquele limite. Por exemplo, um exemplo simples. Deus nos dá o limite para o corpo. A gente precisa se alimentar, se nutrir, mas se a gente ultrapassa, come demais, aí é um mal. Deus nos dá, como por exemplo, o sono, como é um instinto de conservação. Sono, alimentação, tudo isso faz parte do instinto de conservação. Se a gente ultrapassa, certo? Se o sono para uns por exemplo, 8 horas, por exemplo, porque isso é relativo a cada pessoa. Não existe algo que é, em relação à parte física, que é algo que é geral para todos. Chico Xavier só dormia 2, 3 horas todas as noites, mas se a gente for fazer isso, Deus nos acuda, né? Então, porque isso vai depender de pessoa para pessoa, mas nós precisamos conhecer o nosso limite. Então, se o limite é 6 horas, 8 horas, e a gente dorme 14, então isso passa a nos prejudicar. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, aí aqui Kardec diz: sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á que Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Como é que a gente entende isso? Ora, Deus criou o instinto de conservação. Foi uma criação divina, que isso impera mais nos animais irracionais e menos no homem. Mas como nós ainda não nos identificamos com a matéria, né, esse instinto de conservação ele se faz necessário. Porque aí Kardec diz: se Deus houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei de progresso e que o progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito deste, da mesma maneira que lhes cabe a responsabilidade do mal que pratique pela própria vontade. A questão, pois, consiste em saber qual é no homem a origem da propensão para o mal. Então, Deus nos criou a todos, tanto propenso para o bem ou propenso para o mal. Porque se Deus tivesse nos criado pleno de bondade, de amor, ao reencarnarmos a gente iria tender para o bem. Certo? Então, como nós somos criações de Deus, então ele deixou nós submetidos à lei de progresso. Porque se Deus tivesse nos criado para o bem, a gente não tinha méritos do nosso aprendizado, do nosso crescimento, não tinha o que fazer aqui na Terra. A gente era tudo espíritos plenos de amor e de sabedoria, o que fazer? Não teríamos, né? Então Deus, na sua sabedoria, ele nos criou para a gente ter o que fazer, para a gente trabalhar, para a gente colaborar e com ele agirmos como co-criadores e colaborarmos uns com os outros. Aquele que vai desenvolvendo as capacidades, as habilidades, a inteligência, o senso moral, vai ajudando aqueles outros que ficarem na retaguarda. Como Deus cria incessantemente, ele nunca deixa de criar. Então nós somos assistidos por espírito de uma condição espiritual superior, porque eles já passaram por esse caminho, já superaram, e vêm ao nosso encontro para nos ajudar. Isso faz parte da sua lei de solidariedade, de misericórdia, de justiça, de amor. Então, aí aqui, pegando a questão do Livro dos Espíritos, na questão 120, diz o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Aí os espíritos da codificação superior afirmaram: pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância.
Ou seja, pelo mal é porque muitos desses espíritos, que muitas vezes a gente acha que isso não é possível, mas a codificação dos espíritos superiores diz que sim, pela fieira do mal não dá ignorância, porque há uma diferença. A ignorância é falta de conhecimento das leis, da vida, né? Enquanto o mal é a pessoa ultrapassar o limite. Por exemplo, os animais irracionais, eles não praticam mal porque eles agem de acordo com o instinto de conservação. Os animais irracionais, eles evoluem lentamente, mas procurando obedecer, eles obedecem integralmente o instinto de conservação. Enquanto que Deus nos deu liberdade, Deus nos deu livre-arbítrio, mas nos deu responsabilidade. Então, nós somos responsáveis. Ora, se Deus nos criou com livre-arbítrio, Ele atrelou ao livre-arbítrio a responsabilidade. Aí, aqui na questão 121, Kardec pergunta aos espíritos: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Diz, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Porque se Deus tivesse criado mal, o indivíduo tinha por natureza a propensão para o mal. Se Deus tivesse nos criado, ou seja, que tivesse nos tornado espíritos perfeitos, a gente teria a propensão para o bem. Mas Deus deixou a semente, certo? Como uma semente que está propensa a crescer e dar frutos de acordo com a semente, certo? Então aí aqui ele diz, Deus não os criou maus, criou simples ignorantes. Ou seja, simples porque o que é essa simplicidade? Está inerente que nas primeiras encarnações tudo era simples, tudo simples. A pessoa estava ali só para atender às suas necessidades essenciais, conduzida mais pelo instinto de conservação, não tinha conflito, não tinha inconsciente, não tinha problemas, não tinha complexos, não tinha tanta coisa a ser superada, tanta herança, certo? E ignorantes, que a inteligência a gente traz o atributo na essência, né? Deus nos criou, a inteligência soberana de Deus a gente traz em atributo, né? Para a gente conquistar, se conectar, se vincular à inteligência soberana de Deus. Então aí ele diz, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Ou seja, a gente tem tanta aptidão para o bem e para o mal, mas por que a gente escolheu o mal? Se a gente tem tanta aptidão para uma coisa como para outra, por que a gente escolheu esse caminho? Aí é por conta nossa, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, da nossa identificação com as paixões, né? E procurou realmente vivê-las. Então, aí Kardec diz, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que a raiz de ambos se acha no instinto de conservação. Ou seja, as raízes se encontram no instinto de conservação. Aí como entender isso? Aí diz, esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então, como o ser ainda não nasceu para a vida intelectual, não deu discernimento a ele, ele vive o instinto de conservação de uma forma mais plena. Então, quando Deus nos deu livre-arbítrio e o homem foi desenvolvendo a inteligência, ele começou a dizer, vamos ultrapassar esse limite, né? Esse limite da lei. Aí ele foi ultrapassando. Ele disse, tão bom que é dormir, vamos dormir um pouquinho mais. Tão bom que é o sexo, vamos viver para o sexo. Aí ele foi desenvolvendo, né, se entregando e se escravizando às paixões. E
E, naturalmente, à medida que ele foi ultrapassando esses limites, ele foi conquistando esse mal, se viciando, né? Se viciando no sexo, no comer de forma desmedida, na preguiça, foi se viciando na avareza, vivendo para ter em detrimento do ser. Então ele foi ultrapassando. Por exemplo, o egoísmo, ele é um excesso, porque a gente precisa ter, não é? Porque se a pessoa não tem, como vai atender o instinto de conservação, suprir suas necessidades? Aí vem o excesso, viver só para ter e olhar só para si em detrimento do outro. Porque a gente precisa, pelo instinto de conservação, não dar tudo o que tem, porque senão, né, a pessoa não vai atender suas necessidades. Tudo que você ganha, tome para você. Como é que vai atender as necessidades? Mas ele tem que saber o limite, né? O limite, atender suas necessidades, viver dignamente e procurar o que sobra, doar para o outro, colaborar com o outro. Aí o que é que a gente faz? Ultrapassa esse limite, se apaixona pelo dinheiro, né? Coloca o valor do dinheiro acima do valor da vida e usa o dinheiro para atender às necessidades fictícias, ilusórias. Se orgulha porque tem dinheiro, se coloca num pedestal que ele não merece, muitas vezes está ali porque ele não tem condição, e depois aí ele cai daquele pedestal pelas perdas, não tem força moral e termina querendo fugir pelo suicídio, falta, ou da drogadição, ou das viciações várias. Então, aí aqui, consultando o Livro dos Espíritos, na questão 907, aí Kardec perguntou aos Espíritos da codificação: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí os espíritos superiores responderam: não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhes dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Ou seja, por exemplo, se o homem não sentisse prazer no sexo, como essa humanidade iria ser preservada? Como iria oferecer condições para que o homem pudesse gerar novos corpos? Então a paixão aí, ela entra com uma necessidade. O homem sente prazer no ato, mas que esse prazer ele deve ser moderado, ele não deve se exceder, porque aí justamente ele sofre com isso. Aí quando Kardec pergunta aqui, na questão 908, como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões más é quando ele perde o domínio sobre elas, quando ele passa a ser escravo delas. As paixões boas é quando atende necessidades. As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outra. Então, no momento que a paixão, ele perde o domínio sobre si. Por exemplo, quantas pessoas vivenciam determinados vícios e perdem o domínio? Se drogam, aí perde o domínio. Se tornam alcoólatras, perde o domínio sobre si. Se envereda pelo caminho da sexolatria, do sensualismo, aí perde o domínio sobre si, prejudicando-se e prejudicando a outrem. Por exemplo, vive para ter dinheiro e perde o domínio e vive uma avareza adoecida, que não atende nem sua necessidade própria, que não divide com o outro, como se fosse imortal aqui na Terra.
Então aí vem a morte do corpo, justamente para ir administrando, para que o indivíduo possa ir se educando e atendendo aos limites que a vida nos pede. Aí Kardec diz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque muitas vezes a pessoa diz: mas eu não tenho força para superar. Lógico, à medida que ele for se enfraquecendo-se, né, ele vai se obsidiando, se tornando uma pessoa subjugada a outras mentes, que ele vai perdendo as forças, vai se enfraquecendo. Mas à medida que a misericórdia, porque ninguém está abandonado por Deus, ninguém está abandonado por Deus. Deus está presente na vida de todos os seres, e Deus está presente pela ação da sua misericórdia. Então, quando, por exemplo, a misericórdia nunca falta com ninguém, mas a gente precisa acolher a misericórdia. No dizer de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, pois que obterão misericórdia. Então, a condição para a pessoa acolher a misericórdia de Deus é se tornando misericordioso, caindo em si e procurando se ver como um ser vulnerável, inferior, fraco, necessitado de Deus. Isso é viver a nossa misericórdia e procurar realmente. Mas enquanto a pessoa se acha acima do que ele está se fechando para si. Aí ele não consegue se conectar a Deus e acolher a misericórdia de Deus. Aí Kardec diz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Como diz Chico Xavier, Deus não pediu para a gente subir o pico do Everest. Ele só pediu que a gente se ame. Mas para a gente se amar, a gente precisa fazer o esforço para domar a má inclinação. Ou seja, para não permitir que a preguiça, a avareza nos governe. O esforço é esse. E esse esforço se dá pelo autoconhecimento. À medida que a gente vai se conhecendo, olhando para dentro, procurando se conectar à sombra, porque há uma tendência da gente fugir da sombra. Quanto mais a gente foge da sombra, mais ela se torna mais intensa. A pessoa sofre a sombra, não acolhe as suas vulnerabilidades, fragilidades e se acha. Aí realmente é que ele intensifica essa sombra pelas fugas através dos vícios, de um modo geral. Porque há dificuldade de perdoar, justamente falta de humildade. Então a pessoa, por exemplo, em função do orgulho, ele acha que fulano não é merecedor do seu perdão, porque ele não devia ter feito isso com ele. Ele se acha. Então se ele diz: mas eu sou tão miserável como o outro, se eu sou tão necessitado de misericórdia de Deus como o outro, por que eu não perdoo o outro? Porque, em função de eu também ser uma pessoa falível, vulnerável, inferior. Então, em função disso, o perdão naturalmente aconteceria e ele ia viver a sua condição, né? Ia superar aquele mal. Aí qual é a tendência? A pessoa não perdoa, porque se acha, não se perdoa porque também se acha que não era para ele ter errado. Ele se coloca num pedestal, numa posição em que ele não se encontra, ele é um espírito inferior, é natural o erro. Aí ele nem se perdoa, nem perdoa o outro, em função do orgulho que o impede dele fazer isso. Aí vem a depressão, aí o mal vai sendo acrescido, aumentado. Então, 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhes virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. A gente conta com a misericórdia. Ora, se a gente se reconhece frágil, não tem condições de se ajudar, de sair do atoleiro, uma metáfora que Haroldo Dutra diz, que a gente praticou tanto mal que a gente está na lama. Aí a misericórdia de Deus é como um trator que tira a gente do atoleiro, porque por nós mesmos a gente não iria conseguir.
Então, se a gente admite, dar pelo menos a mão para alguém pegar, porque muitas vezes, em função do orgulho, a pessoa não quer dar nem a mão. Né? Quantos espíritos estão nas regiões umbralinas, que chega ali os espíritos superiores para levar a luz, para acolher, e eles fogem. Né? Não querem, não desejam, em função da rebeldia, né? Do orgulho. Então, em função disso, o que é que a gente entende pelo mal? O mal é causado por nós mesmos, porque a gente não atende os limites da vida. Como se pode distinguir o bem do mal? Como o bem é real, é tudo que está conforme a lei, e o mal tudo que lhes é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, fazer o mal é infringir a lei. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Aí entra o Evangelho para a gente estudar, refletir, viver esse Evangelho em nossas vidas, a doutrina espírita para a gente estudar, porque a gente não acha que vai conquistar o reino de Deus na ignorância, não. A gente precisa estudar. Mas estudar para nos tornarmos pessoas melhores. Não é estudar só por estudar. Não é estudar para assim vai descer, se orgulhar do conhecimento que tem. Estudar para se ver, para se aceitar, para se perceber como um espírito que está aqui em provas e expiações e precisa superar com um olhar voltado para a vida futura. Então, com isso, vamos para o Evangelho. Essa meia hora para a gente comentar um pouquinho do texto do Evangelho. O mal e o remédio. Quem gostaria de começar a leitura? Eu posso ler. É um pouco grande, o item 19 é um pouco grande, aí divide aí, certo? Mas por parágrafo, aí a gente comenta um pouco o parágrafo. Como, por exemplo, muitos comentários que eu fiz já englobam, já está envolvido aqui muito no texto. Por isso que aí a gente vai mais rápido, para não estar repetindo muita coisa que foi colocada anteriormente. Então, vamos lá. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Para os que neles viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que vos sois dado por exemplo. Tenham chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitados sobre um monturo. Disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso cérebro. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Mas, ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa dos vossos males no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Pronto, vamos comentar um pouquinho.
Então isso aqui já é um comentário que o Espírito Santo Agostinho faz acerca da mensagem de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Então ele começa dizendo, será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícia? A gente sabe o seguinte, que o planeta Terra, na escala dos mundos, é um planeta inferior. É um planeta que já deu alguns passos, saiu do período primitivo e hoje se encontra no mundo já se caracteriza como um mundo de provas e expiações. E que quando se diz um mundo de provas e expiações, é que a maioria de nós que compomos esse planeta estamos em provas e expiações. As expiações, ela começou nas faltas e ela se extingue quando a gente cobre aquela falta, né? Ela começou no erro e ela se extingue no acerto. Ou seja, o erro, se a expiação tem como causa o orgulho, o acerto é quando a gente cai do pedestal e vivencia a humildade, e com a humildade repara aquele mal que nós causamos a nós mesmos, principalmente, e estendemos esse bem que nos sentimos também ao próximo, ou vice-versa. Então, a gente já refletiu um pouco sobre provas e expiações, né? Só para a gente fazer uma conexão aí. Aí ele diz o seguinte, será a Terra um lugar de alegrias e paraíso? Não, porque nós somos espíritos que ainda há uma predominância do mal. Então é natural tanta aflição, tanto sofrimento aqui na Terra, tanta miséria. Isso é natural em função das nossas rebeldias, né? De a gente fazer mau uso do livre-arbítrio de forma irresponsável. Então isso é um processo, isso, quando ele chama a atenção disso, é para a gente entender que essas aflições, elas fazem parte desse débito coletivo de espíritos, que muitos de nós já havíamos expulsos de outros planetas, que nós não somos, a maioria de nós não somos nativos aqui na Terra, né? A gente já foi expulso de outros mundos, porque os nativos da Terra são os indígenas, os semi-indígenas, são os nativos, mas nós já viemos de fora, de outros mundos. Então a gente precisa, através de tantas existências que a gente teve já, que soma as centenas, então a gente precisa acolher melhor a vontade de Deus, a compreender melhor a sua lei, a procurarmos estudar a doutrina espírita, pelo menos 1 hora por dia, meia hora a 1 hora, porque a gente, para adquirir uma profissão, a gente estuda 5 anos, muitas vezes uma carga horária. Para entrar no curso de medicina, é 6 a 8 horas que os alunos se propõem para entrar, e a gente quer conquistar o reino dos céus só numa prece de 2 minutos, uma leitura de vida feliz, é muito pouco, não é? Adquirir essa formação espírita e a formação moral sem dedicação, né? É gostar de sofrer mesmo. Então, aí aqui ele chama a atenção. Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes? Mas a gente não acreditou, né? É como se a gente diz, meu Deus, eu estou passando por esse choro e esse ranger de dentes, simbólico, né? Ranger de dentes aí, muito sofrimento, muito desespero, muita angústia, né? Aí ele diz assim, vós que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. Né? Esperai, porque em função do que a gente fez, vai esperar o quê? Né? Se quando a gente mergulha no novo corpo, o que é que a gente vai esperar? A gente vai esperar que a gente possa acolher esses sofrimentos amargos, né? Responsabilizando-nos, deixando de ser infantil, que a gente tem uma tendência de responsabilizar Deus, o outro, os espíritos, procurar nos ver, nos percebermos que somos livres se alguém erra conosco, se a gente permite errar com o erro do outro, por conta nossa,
Se o outro nos perturba, se a gente se perturba com a perturbação do outro, são dois perturbados juntos. Então a gente deve se ver como um ser que trazemos grandes misérias na alma e precisamos também ver o outro como esse ser miserável que também é. Que se a gente passa a ter compaixão das nossas misérias, a gente vai ter compaixão do outro. Se a gente passa a se amar, a gente vai também amar o outro. Jesus nos convida a amar o próximo como a si mesmo, né? Tudo começa conosco. Se a gente cai do pedestal, né, se joga sobre a terra e diz, agora eu só posso segurar em Deus. Porque nós temos várias bengalas psicológicas para segurar, né? Então, se a gente, na morte, ela tira as bengalas. Aí a gente, quando passa para o outro lado da vida, a gente se vê como a gente está. Por exemplo, André Luiz, ele não achava que iria passar após a morte pelos problemas que passou, pelas regiões umbralinas. Ele se achava, né, um médico de renome, né? Mas quando ele passou, ele percebeu que de fato ele não tinha esse olhar coerente, correto sobre si mesmo, sobre as suas misérias morais, sobre seus limites, sobre as suas dificuldades de amar-se e de amar o próximo. Aí ele coloca aqui, ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo. Na época Jesus veio ao nosso encontro, ele se permitiu curar muitos enfermos do corpo, para acordar naqueles seres a fé. Porque Jesus, ele revelou que o amor tem o poder, mas que cada um pode acionar esse poder que cada um tem em si, que Deus está presente em todos os seres. Deus não deserdou nenhum dos seres. Mas para isso a gente precisa sair desse comodismo, dessa descrença, desse apego às paixões, para que a gente possa acordar melhor isso. Então, aí muitas vezes Jesus veio ao nosso encontro, porque o maior fenômeno é o do amor que transforma, que ilumina, que sara as feridas morais, que embeleza, que tira a alma, a angústia do mal, a fraqueza do mal. Mas muitas vezes a gente está tão apegado à vida material que é como se a gente só tivesse interesse pela cura do corpo, que nós devemos buscá-la. Temos aí a ciência que avançou já para nos ajudar, mas a gente precisa também ajudar a ciência, quando a gente se conecta também pela fé na vida futura, pelo sentimento de amor, como o corpo é uma extensão do espírito, né? Então, se o espírito vai se conectando a Deus pela fé, pela gratidão, pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, isso serve como remédio. Vai curando a mente, a alma, vai superando o mal e vai adquirindo uma longevidade maior, um corpo mais saudável. Aí aqui ele faz uma comparação, né? Ele faz uma comparação de Jó, aliás, né? Quando ele diz aqui, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Isso muitas vezes acontece. A pessoa em vidas pregressas está na opulência e muitas vezes tem existências futuras, uma miséria dantesca. Muitas vezes está ocupando uma liderança, liderando guerras, e depois, numa outra existência, está com os problemas mentais, com idiotia, cretinismo, problemas vários, com síndromes várias. Aí ele diz aqui, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. Então, hoje a gente deve, entendendo o porquê da vida, que nós somos seres espirituais com experiências humanas, nós estamos aqui em curso, a gente deve agradecer a Deus
por ter Deus tirado a gente do pedestal, mas que não tirou ainda, né? Que a gente precisa ainda descer desse pedestal. Mas quando a pessoa tiver nessa situação sem as bengalas psicológicas, ou à medida que for diminuindo, né? Diminuindo, saindo desse pedestal lentamente, gradativamente, vai baixando à medida que o orgulho vai diminuindo, a humildade vai aumentando. À medida que a gente vai se sentindo pequeno, Deus vai crescendo em nós. À medida que a gente se sente grande, o ego, né, autoritário, o ego orgulhoso, adoecido, à medida que a pessoa vai se reconhecendo, Deus vai ocupando o espaço na vida de todos nós. Então Deus ocupou um espaço pleno na vida de São Francisco, porque ele se sentia o maior dos pecadores. Por isso que ele foi conviver com as misérias humanas, porque ele não se sentia merecedor de estar usufruindo de determinadas regalias. Então, aí Deus se fez morada na vida dele e foi ajudar os filhos do Calvário, né? Os filhos do abandono. Ele se sentiu reduzido nisso, mas ele cantava, ele louvava, ele agradecia a Deus, que é um exemplo aqui. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Tem um texto de uma passagem que, se eu não me engano, de Paulo, que ele diz: se a gente vive só para essa existência, nós somos um grande miserável. Quando a pessoa só busca Deus para essa existência, só busca Deus para ter, só ora a Deus para atender às necessidades básicas da vida material, para conseguir um emprego, para conquistar isso, conquistar aquilo, conquistar uma posição social. Ele diz: se nós assim agimos, focado exclusivamente na vida material, em detrimento da vida moral, somos um grande miserável. Somos um dos mais miseráveis. Porque, lógico, que o que é que dá esse vínculo com Deus? O que é que nos faz vinculado a Deus? É a vida futura. Não é? Quando a gente se vincula a Deus, pelo sentimento de amor, de justiça, de compaixão, de misericórdia, é que a gente supera a miséria moral que trazemos na nossa alma. Então, dando continuidade aqui, aí ele diz: até quando vossos olhos se deterão nos horizontes que a morte limita? Ou seja, a doutrina espírita veio ajudar-nos a superar o medo da morte. Lógico que isso não é fácil de uma hora para outra, mas à medida que a gente vai se identificando com a vida moral, com a vida do espírito, esse medo vai diminuindo paulatinamente. Aí diz: mas lançar-se para além dos limites de um túmulo, mais ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação. Esse sofrimento aqui significa um sofrimento de natureza consoladora. A pessoa pode estar ali sofrido, mas consolado e agradecido a Deus. O que é uma existência de sofrimento? Em função das conquistas que aquela alma vai alcançar por longo tempo, por toda a eternidade. Buscais, pois, consolações para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara a causa dos vossos males no passado. E vós que mais sofreis, considerais os bem-aventurados na terra. Então vamos continuar a leitura aqui, a gente tem ainda 11 minutos para terminar. No estado de desencarnados, quando planastes no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la.
vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Continua? Deixa eu ver aqui. Pode terminar. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e males cruciantes? Um só é infalível, a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, e sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar no dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chácara, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com o selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. A alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Bem, aqui está nos falando para a gente, que, como a gente viu anteriormente, quando a gente estava falando sobre resignação nas provas e expiações, você sabe que as provas que nós passamos aqui foram escolhas nossas, com orientação dos nossos tutores, os guias espirituais, e que quando a gente chega aqui há uma tendência da gente se identificar com a vida material, com as paixões, e procurar nos inquietarmos em relação às provas. Por isso que aqui Santo Agostinho ele nos lembra que essas provas foram escolhidas por nós, foram pedidas por nós, e que as expiações são consequências de nossas ações pregressas, que elas existem para inibir o mal que trazemos na nossa alma, e que se a gente foca na vida futura, se a gente olha para o futuro, se a gente está cansado dessa vida sem sentido, então por que não darmos um sentido maior às nossas vidas e procurarmos nos vermos como espíritos que estamos aqui em experiências humanas, mas não estamos aqui para ficar, estamos aqui para aprender. De que vale a pena a pessoa viver 100 anos se ele sai daqui sem conquistas, com o seu coração vazio? Que lhe vale isso? Seria melhor ele viver como viveu muitos. São Francisco de Assis viveu só 30 e poucos anos. Mas até hoje é um marco, juntamente com Jesus. Depois de Jesus é São Francisco, que se aproximou mais de Jesus. Né? Então a questão não é viver muito, como nos lembra a mentora Joana de Ângeles, é viver para o bem. É ter uma existência de conquistas morais, de superação do mal. Porque não basta só vir à Terra em mais uma existência se o indivíduo não desperta para os valores morais. Tantas existências a gente já teve, se a gente tivesse aproveitado todas as existências que nós tivemos, a gente já fazia parte dos mundos felizes. Então, se a gente está aqui é porque a gente não está dando valor
ainda que a vida merece. A gente está dando mais valor ao mal do que ao bem. Então, para a gente deixar de valorizar o mal, muitas vezes, chegamos no fundo do poço. Mas não precisaria disso. Tantos mestres que vieram à Terra orientar, falar, nos esclarecer, e não precisaria chegar numa condição assim tão miserável para despertar a partir daí. Então, aqui ele está chamando, mas ele está falando da fé. A gente precisa construir uma fé, porque isso não é do dia para a noite. Ora, Jesus veio há 2000 anos e a nossa fé ainda está como está. Qualquer dorzinha a gente se desespera. Imagina se a gente tivesse passado pelas situações que os primeiros apóstolos passaram. Então, a gente precisa avançar, e para isso a gente precisa se conectar às nossas. Quando se diz conectar-se às nossas vulnerabilidades, fragilidades, é para a gente não viver fugindo, porque há uma tendência nossa de viver fugindo. Como é que a pessoa vai para o médico se ele não se reconhece doente? Como é que ele vai começar a humildade se ele não tem consciência do orgulho e das consequências do mal que esse orgulho vem fazendo consigo e com o outro? Por isso que quando a gente errar, a gente deve dar uns carão em nós mesmos. De novo, está se mostrando, aí falar, Toninho, cai em si, rapaz, você não é essa pessoa não. Aí a pessoa fala com a gente mesmo, a gente fala com a gente, como se fosse o self brigando com o ego, para que a gente possa ir acertando os passos, para que a gente possa ir caminhando. Porque ao lado, como estamos, a gente precisa analisar como é que nós estamos e como é que nós funcionamos. Muitas vezes a pessoa está numa condição que merece cuidado, está merecendo cuidado, está merecendo ser cuidado, ser amado, ser acolhido, ser perdoado, e a gente vive uma fuga tamanha nas paixões, nos vícios, no álcool, nas drogas, no sexo em desalinho, e nada de olhar para esse ser e está muitas vezes inquieto, precisando de cuidado, e a gente não olha para esse ser. Então, quando a gente passa a olhar para nós mesmos, é o olhar de Deus, é o olhar do self, é o olhar de Deus olhando e procurando restaurar a saúde do ego adoecido, porque o ego ele precisa se colocar como agente de Deus, como agente do amor, da perdão e da misericórdia, para ele se harmonizar, viver a sua humanidade e se humanizar. Então, aí aqui ele fala no final sobre obsessões cruéis, porque a obsessão é uma pandemia que se alastra sobre a Terra. Os espíritos nos influenciam, os espíritos inferiores, eles nos influenciam muito pela lei de afinidade. Então a gente precisa se vincular a Deus, se vinculando aos mentores espirituais, para que a gente possa superar essa vinculação doentia. E para isso a gente precisa ler sobre a obsessão, o que é uma obsessão, como ela se instala, quais são as terapias das obsessões, que a maioria de nós aqui na Terra somos obsidiados. Quando a gente vive para ter em detrimento do ser, quando a gente coloca as paixões acima das necessidades essenciais, tudo isso é obsessão. Quando a gente se deixa ser influenciado, as famílias hoje estão muitas vezes em crise em função das obsessões. Espíritos adentraram ao ambiente, falta de evangelho, falta de prece, de valores morais. E a gente precisa realmente recorrer a Deus, a sua misericórdia, para que a gente possa superar essas sombras que nós trazemos na nossa alma. Então, Sueli Caldas, no livro Terapia da Obsessão, ou seja, Obsessão e Desobsessão, na primeira parte ela fala nesse livro,
ela fala sobre o que é uma obsessão, os tipos de obsessões, e na segunda parte ela fala sobre as terapias desobsessivas. Que as terapias desobsessivas, por exemplo, os suicídios, as pessoas que cometem suicídios, eles estão ali sobre uma obsessão ferrenha, muitas vezes. Estão ali numa subjugação tamanha, né, que eles precisam se... Que livro é esse, Toninho? Hã? Como é? Que livro é esse que eu não entendi o nome do livro? Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, no livro ela diz: obsessão é a ação persistente de um espírito mau, encarnado ou desencarnado, exerce sobre o outro. Certo? Porque aqui na Terra, um encarnado também, uma pessoa que está no corpo, pode obsediar o outro. Então, essa obsessão, ela se dá de encarnado para encarnado, ou seja, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e vice-versa. Porque as obsessões, elas se dão mente a mente. O vínculo mente a mente, como nós somos espíritos que reencarnamos, e que muitas vezes, em função do nosso passado, dos nossos erros, das nossas vinculações, né, mais baixas, e nós nos vinculamos a essas mentes. E nós precisamos hoje buscar esse remédio que a doutrina espírita tem a nos oferecer. A terapia do passe, a terapia da desobsessão através das reuniões mediúnicas, do atendimento fraterno, a terapia do evangelho, a terapia das oficinas de caridade, se colocando a serviço do bem, tudo isso vai somando. Mas muitas vezes, quando o indivíduo está na patologia, né, está numa fase mais adoecida, que deve recorrer também às terapias psiquiátricas, às terapias psicológicas e às terapias espirituais nessas fases mais agudas, e deve realmente recorrer. Então, o que predispõe à obsessão? Né? Aí ela diz no livro: as causas kármicas, débitos do passado, aproxima o cobrador, mas o que lhes dá condição de agir sobre o obsidiado é a invigilância de si mesmo. Por isso que Jesus nos convida a orar e vigiar, para não cair nas tentações do mal. E a invigilância é a pessoa não respeitar essa linha, esse limite do instinto de conservação e se exceder a esse limite através das paixões desmedidas, dos vícios de um modo geral, vivendo para ter em detrimento de se interessar pelo seu aperfeiçoamento moral, pelo seu crescimento espiritual, pelo seu lado luz. Então, aí nesse livro fala dos modos, os mais variados dos obsessores. Nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, são 16 obras, que fala sobre a forma como os espíritos obsessores agem, as técnicas que eles se utilizam e as terapias da misericórdia divina para ajudar o indivíduo a se libertar desse mal. E a terapia, como eu falei, né, é essa do dia a dia. O evangelho no lar, uma semana, é muito pouco. Um dia da semana. Precisamos, assim, meia hora pelo menos. Não, eu não digo com a família, mas pelo menos cada um consigo, porque cada um é livre, né? Mas cada um espírita que se propõe a trabalhar na casa espírita, a se colocar também a serviço do bem e da caridade, o Evangelho deve estar, é um livro que deve estar na nossa cabeceira, mas que o Evangelho impresso, ele deve ser uma leitura que a gente faça para ler o Evangelho em nós mesmos, para fazer uma leitura dos códigos divinos
e conquistarmos a natureza essencial do Evangelho, que é a presença de Deus em nós. E viver esse Evangelho na gratidão, no sentimento de amor, na fé, no saber sofrer, no superar realmente esse mal que trazemos e darmos passo sempre no bem, elegendo Jesus como mestre, nos colocando como aprendiz para nos tornarmos bem-aventurados pela vitória da resignação sobre o mal e o sofrimento que nós passamos. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Hoje eu não deixei nenhum espaçozinho aí para vocês, mas em função do conteúdo, para cobrir o conteúdo, na próxima a gente desconta. Então vamos à prece. Quem gostaria de fazer a prece? Estou olhando assim para cada um. Quem é que eu vou pedir? Tonho, eu posso fazer, Regilane. Diga, Regilane. Se alguém não for fazer, eu faço, pode ser? Pode fazer, Regilane. Que possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos assim a figura do Mestre Jesus, o nosso Rabi da Galileia, e agradecermos a Ele, aos Espíritos amigos, por mais uma oportunidade de juntos estarmos aqui, nos aperfeiçoando e discutindo o Teu Evangelho. Mestre amado Jesus, gratidão por este momento. Vos pedimos assim que nos amparem em mais uma semana, para que com Tua luz, com a proteção dos Espíritos amigos, possamos assim vencermos devagarinho as nossas imperfeições. Mestre amado, só gratidão por este momento, que toda essa luz que aqui se faz presente possa chegar nos lares de cada um de nós aqui que estamos representando, que possa chegar em especial naqueles lares de tantas e tantas pessoas que estão sendo vítimas de violência, estão em obsessão. Ampara assim, Senhor, também os nossos irmãos que se encontram em ansiedade diante desse momento de reclusão. Ampara cada um deles. Ampara na certeza da Tua presença, da presença dos Espíritos amigos. E que possamos, com a certeza da Tua presença, Senhor, em nossas vidas, da proteção dos nossos Espíritos benfeitores, encerrarmos assim mais um Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Então, um bom domingo, um bom final de semana, que Deus continue abençoando para que nós possamos vencer a doutrina. Então, um bom final de semana para todos e todas, que Deus continue nos abençoando para a gente viver a doutrina espírita em nossas vidas, sermos merecedores desse trabalho grandioso do movimento dos espíritos superiores, de Kardec e de todos os que vêm colaborando para que a gente possa usufruir dessa mensagem de luz em nossas vidas. Um bom domingo para todos. Bom domingo. Tchau. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.